queria vir mais, né? Mas a gente sabe da correria de todo mundo, né? A banda, eu queria a banda completa, que hoje também não pôde, não teve como. Mas não vai faltar oportunidade. Estaremos aqui em nome de Jesus, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Pastor, já obrigado. Pastora Mislane, obrigado pelo carinho. Pedro, vocês são bênçãos demais. Capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: e a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Poder sentar em nome de Jesus, com a Bíblia aberta. Se eu sair da Bíblia, vocês falam para o pastor, volta na Bíblia. Que é tão gostoso, né? A gente ouvir a palavra do Senhor, que é o alimento para nossas vidas. Querido, esse contexto dessa passagem, ela está em 1 Samuel, capítulo 4, que fala sobre quando Israel perde a batalha dos filisteus e a arca é tomada. A arca representa a presença de Deus. Todas as vezes que Israel levantava para poder guerrear, eles levavam a arca porque sabia que a presença de Deus no local traria vitória para eles. Só que Israel, ele vivia tempos alto e baixo. Era um ciclo vicioso. Sabe aquela pessoa que ela nunca está bem? Uma falsa sensação de que está tudo bem, mas daqui a pouco não está nada bem. Porque quando eu estou em Deus, a vitória é certa. Mas quando eu faço as coisas do meu jeito, eu levo do meu jeitão. Aqui tem culto de quarta e domingo, tá? E lá no tabernáculo, terça e sábado. Então alterna, né? Mas aí o que acontece? Tem um culto de quarta, eu não venho. Aí no domingo também não venho. E eu sempre estou arrumando uma desculpa. É alguém que chega na minha casa, é a torneira que quebrou. Sabe, sempre vai ter alguma coisa. E o culto demora 2 horas. Se a gente não pode adorar a Deus em 2 horas, em 2 vezes por semana, que adorador que eu sou, queridos. Que compromisso que eu tenho com Deus e com a obra de Deus. Davi fala em Salmos 84, versículo 10, que é melhor eu morar na casa do Senhor todos os dias do que 1000 anos fora dela. Um dia vale mais do que 1000 anos fora dela. Ou seja, ele entendia de que se estar na presença de Deus é melhor do que qualquer outro lugar ou qualquer outra coisa. Quando eu trago Deus para a minha vida como Ele é o meu primeiro, a primazia de Deus. Lembra quando era oferta? Tinha que ser o primeiro fruto da terra, o primeiro fruto do rebanho. E não podia ser com mácula, sem mancha e sem defeito. Ou seja, tinha que ser perfeito. Israel pecava muito nessa questão. Quando eles eram abençoados, na hora de fazer a oferta, levantava para Baal, para Astarote e outros deuses. A ira de Deus se levantava e Deus subjugava a nação de Israel por causa dessas atitudes. Então veja bem, Israel vivia esse alto e baixo. E no tempo de Eli, a Bíblia fala que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os caras faziam o que queria. Para vocês terem uma ideia, eles cometiam adultério e prostituição, pecado sexual dentro do tabernáculo, na presença de todas as pessoas. E Deus chamou a atenção de Eli. Só que Eli era aquele pai que não tem impulso. Sabe aquele pai que faz tudo que o filho quer? Que o filho, meu Deus do céu, manda na casa. Uma criança pequenininha manda no pai, manda na mãe. Ah, minha mãe é desse portinho aqui, mas ela fazia a gente engolir. Pegava de cabo de vassoura. O chinelo dela era teleguiado, podia virar a esquina que acertava. Desse portinho, mas
falei, cala a boca e engole o choro. Por isso que eu fiquei gordinho, de tanto engolir choro. Quem é dessa época que o pai guiava a gente só com o olho? E se ele falasse assim, depois você vai ver, ai Jesus amado, já podia começar a chorar agora, porque ele não esquecia, não tinha amnésia naquela época. Então Deus faz assim, trazia Israel na chincha, para mostrar para eles, olha, vocês têm um Deus, eu tenho um estatuto estabelecido para vocês, eu tenho direcionamento. Ou seja, Israel não é um povo apenas que saiu do Egito, um bando de gente. Deus já começou a instituir, irmãos, o estatuto perpétuo para a vida deles. Fala para o irmão, se nós não somos um bando qualquer, nós somos servos de Deus, marcados, preparados, sacerdócio real, povo adquirido, exclusivo de Deus. Então, queridos, quem é exclusivo de Deus não serve para ser do mundo. Você não serve para ser do mundo, eu não sirvo para ser do mundo. Nós temos a marca da promessa de Deus na nossa vida. Você não é chaminé para viver fumando, para viver bebendo, não é carro álcool. Seu corpo não precisa disso. Você não precisa se encher do vinho, você tem que se encher do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida, é isso que Deus queria para Israel. Mas o problema é que a liderança estava falhando. Olha só, Eli era um homem de Deus? Era um sacerdote de Deus? Era. Mas o tempo passou, perdeu-se a visão. Estamos vivendo um tempo hoje em dia que tem de líder cego. E aí a Bíblia fala, um cego pode guiar outro cego? Não tem como, ambos cairão. Uma liderança fraca, uma liderança que não dá exemplo. Ele até dava exemplo, mas os filhos não davam, e ele não recorrigia os filhos. Aí o julgamento de Deus veio sobre Israel por causa disso. A esposa de Ofni estava grávida. Quando alguém vem da batalha e fala, viu o seguinte, seus filhos morreram, e ele estava sentado. Acho engraçado o pastor Rubens, quando fala que os filhos dele morreram, ele não, até ele sentiu, mas não sentiu tanto. Mas quando falaram para ele assim, viu, mas a arca foi tomada, a Bíblia fala que ele cai para trás, ele já estava gordinho, caiu, quebrou o pescoço e ali morreu. A esposa do filho dele, vendo aquela situação, entra em trabalho de parto, e as pessoas chegam até ela, conseguem fazer o parto, mas a criança recebe o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Uma igreja sem glória, sem a presença do Espírito Santo, é só um grupo de pessoas. Eu sempre falo, igreja não são quatro paredes, igreja é eu e você, partes do corpo de Cristo. Estamos vivendo a tua palavra de início, poderosa. Laodiceia achava que era alguma coisa, porque era uma cidade de indústria, têxtil, roupas caríssimas, tinha até questão de óculos, porque falava de colocar colírio nos olhos, tinha banco naquela cidade. Eles achavam que eles estavam acima da média, a última bolachinha do pacote. Aí Jesus fala para ele, vocês não têm noção, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu. E fala até da água deles, a água que está correndo no cano aí, ela não é fria e nem quente, é morna. As pessoas chegavam para tomar aquela água, não conseguia, ela vomitava. Assim sou eu, você é morno e eu estou posto a vomitar-te da minha boca. Porque não é, um dia está na igreja, quando vem o rodeio, acaba. Rodeio Peró, vamos lá. Rodeio Boituba. Quem gosta de rodeio é Satanás. Onde vem Satanás? Eu estou rodeando a terra, vai continuar rodeando. Crente Raimundo, um pé na igreja, dois no mundo. Não sabe o que quer, um dia está com a Bíblia na mão, depois está com o copão. Não funciona. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus te chamou para ser exclusivo dele. Eu sou dele, você é dele. Fomos comprados. E quem é comprado não manda na sua vida. Somos servos. Servo não tem que ter querer, servo tem que obedecer. É interessante.
Durante esse reinado de Saul, tudo isso acontece. Durante o reinado de Eli ficou ali como, não era reinado, ele era o reino teocrático, né? Acontece tudo isso. Veio Saul também, fez a mesma coisa, gente. Mas quem era o homem segundo o coração de Deus? Davi. Mesmo com todos os defeitos de Davi, você pode falar, mas Davi pecou, pastor. Davi adulterou, Davi colocou Urias para morrer na frente. Tá, ele pecou. Mas quando Natan apontou o dedo na cara dele, o que ele fez? Se levantou contra Natan? Falou alguma coisa? Não, caiu de joelho e falou: Senhor, pequei contra ti, contra ti somente pequei. Eu posso perder o reino, eu posso perder minha família, mas não retires de mim o teu espírito. Você está entendendo? O que vinha primeiro na vida dele? Ele era falha com qualquer um de nós, mas ele reconhecia que sem o Espírito Santo de Deus, nenhum reino subsistiria. Ele não estava preocupado com fama, ele não estava preocupado com glória, ele estava preocupado em estar na presença de Deus. Quando Davi se torna rei, a primeira coisa que ele faz não é formar um exército, não é se encher de vanglória ou sair distribuindo seu nome para... Não, a primeira coisa que ele faz, temos que trazer a arca de volta. Essa é a noite de trazermos a arca de volta. Pessoas que há tempo não falam mais em línguas estranhas. Estamos vivendo, pastor, já num tempo crítico, crucial, que tem gente que na nossa época, eu tenho 49 anos, não sou tão velho assim não, mas vamos pensar aqui. Na minha época, a fábrica de lenço dependia dos cristãos, porque cada culto era um chororô, era um derramar. É verdade ou não é? Cada local que se ajoelhava ficava uma poça de lágrimas. Hoje essa fábrica de lenço dependendo dos crentes faliu. Não tem mais, acabou. Porque não se usa mais lenço. Não é porque o lenço não é essencial, é porque não tem mais quebrantamento diante de Deus. Eu vou dizer para você, você vai sair com a sua maquiada borrada aqui essa noite, porque a unção de Deus será derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida, e transformará a nossa mente e o nosso coração, para vivermos algo sobrenatural da parte de Deus. Falo para não se prepara, é hoje. Alguém falou, aleluia já aí, né? A preocupação dele trazer a arca de volta, porque a arca era sinônimo da presença de Deus. Onde a arca estava, Deus estava. Só que quando os filisteus se levantam contra Saul, Saul levou a arca. Ganharam a guerra? Não, perderam a guerra, porque o crente desobediente não vai vencer. Eu só ouço Deus, não ouve nem o líder, vai ouvir Deus. Que história é essa? Não tem submissão, não participa de nada, só reclama, só traz problema, e é problema. Tem gente que traz problema e é problema. É fácil lidar com gente assim? Não, e nós não pode falar, vai embora, irmão, vai com Deus. Não dá para falar, não falta vontade, mas não pode. Então tem gente assim, queridos, na empresa não tem gente assim. Ele está lá, você chega lá, você quer, vamos pensar numa empresa aqui, a Etos, empresa boa, Simerschal, né? Falando difícil. Aí, tá vendo? Tava desejando até. Uma empresa que investe no funcionário. Você entra lá com gás. Aí você chega lá, um cara de 20 anos lá. Ele olha pra você e fala assim, viu? Não vem que você gasta não. Porque, faz 20 anos que eu tô aqui, até agora tô do mesmo jeito. Só que você vai olhar o currículo do cara, chega atrasado, não faz hora extra. O que pede pra fazer, faz nos barrancos, nos trancos. Sabe? Ele quer medir você com a régua dele. E aí o que acontece? Se você cair na pilha, você faz o quê? Você acredita. Aí o esforço que você quer fazer, o pensamento de crescer, você chegou com a bola cheia, você vai saindo de lá com a bola murcha, que nem bexiga depois de festa, sabe? Então você não pode dar ouvido para tais pessoas. Tem gente, irmãos, que ela não quer crescer e não quer que você cresça, mas eu vim trazer palavra para pessoas inteligentes aqui essa noite, que você vai permanecer forte, firme, não vai desistir,
porque Deus tem muito mais para a tua vida do que você imagina. É isso que Deus tem para a nossa vida. Então Saul era um cara que só fazia coisa errada. O Samuel demorou um pouquinho para chegar para fazer o holocausto. O que ele faz? Ele vai lá para fazer o holocausto. Quando Samuel chega lá e fala: o que você está fazendo? Ah, você demorou, viu, mas a sua função não é esta. Tem gente que é assim. Alguém mandou para mim, de uma irmã reclamando, falando do pastor, falando da igreja. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho que ela é uma equivocada e que ela é a pessoa que só vai ver problema. Porque quem vê problema não traz solução de problema. Eu falei: manda ela montar uma igreja e ela faz a igreja do jeito dela. Porque quem não está na liderança fica olhando e falando, acha que tudo é fácil. Se fosse eu que tivesse na liderança, eu faria diferente. Mentira, você não consegue nem vir no culto, perde o culto, é mais falho do que está presente e está falando que vai fazer melhor. Ah, mas demora. Já repara nisso, quem vem reclamar é o que não faz, porque quem faz não tem tempo de ficar vendo defeito. Compromissado, irmãos, não olha para os defeitos, ele olha para a liderança e fala, que nem os servos de Gideão: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Você tem que alinhar visão aqui essa noite. Se não estivermos juntos na visão da liderança, a gente não caminha. Eu fui viajar, fiquei 22 dias, ficamos lá na Bahia e Sergipe, só praia, sombra, água fresca. Eu lembro, até esqueci que eu era pobre. Comida maravilhosa, acarajé. Mas antes disso, o que eu fiz? Tatuí, casa do meu presidente. Ora por nós, pastor, a gente vai fazer a viagem. E ele já estava sabendo da viagem, já que já tinha comunicado. Orou por nós, a nossa viagem foi abençoada, a nossa estadia foi abençoada. Não vimos um acidente. Gente, atravessar Minas, você dorme, acorda, está em Minas, você dorme, acorda, não, está em Minas ainda. Por isso que o mineiro fala, é ali, quando o mineiro fala ali, pode demorar 5, 6 dias. A viagem foi abençoada, voltamos de lá com carro cheio, né, com mercadoria, com roupas que compramos, foi maravilhoso. Pretendo voltar, em nome de Jesus. Mas o que é isso? Eu entendo que eu estou debaixo de uma liderança. Se o meu coração não estiver ligado à liderança, esquece. Por isso que a ação do Eli trouxe consequência na vida da nação. A ação de Saul trouxe outra consequência. Tentou fazer o sacrifício, coisa que não era para ele fazer. Aí o profeta repreende ele e Deus fala, viu, até quando você vai ter dó desse cara, sendo que eu já o rejeitei. Olha só, não foi a nação que rejeitou, não foi o profeta que rejeitou Saul, foi Deus quem rejeitou Saul. Aí sabe o que acontece? Tem gente que está debaixo da liderança de Saul ainda. E como vai prosperar, gente do céu? Como vai dar certo? Se o cara está guiando você para um caminho errado. Mas graças a Deus que ainda existe profeta. Graças a Deus que aqui ainda tem profeta de Deus nesse lugar, que vai dar direcionamento, que sempre vai ter uma palavra de Deus para nossas vidas. Arabacanda, ararabás. Aleluia. Eu tenho medo de pregar, porque eu sou pastor, e palavra de pastor é diferente de avivalista. Avivalista já estava aqui pulando, mas pastor é ensinamento. E a gente tem que pregar a palavra. Fala para você, vai doer, mas cura. É bom. Metiolate, você lembra do metiolate? Assopra, minha mãe falava, não pode assoprar, você não cria bicho. Olha só, irmão. Minha mãe é uma bênção. Vamos lá. Aí chega Davi, traz a arca de volta. E o que eu acho engraçado é, Davi traz a arca de volta. Tira a sua roupa. Adora a Deus. Entra na cidade de Davi pulando, bailando, salteando. E a esposa dele estava onde? Na janela. Sabe a pessoa que não parte? É isso que eu estou falando. Tem gente que não participa e depois vai falar. Não participa e depois vai botar
dedão. Botar a colher no dedo. Na minha opinião, e quem pediu a sua opinião, crente Mical não assiste o culto lá, não está no meio, assiste o culto da janela. Eutico também, Paulo pregando, quase 3 horas da manhã, Paulo pregando, e o Eutico estava sentado onde? E o que aconteceu com o Eutico? Fala para o irmão assim, você vai entrar no culto ou vai ficar na janela? Porque onde Davi estava, a presença de Deus estava, a glória de Deus estava. Mas onde Mical estava a glória? Estava a raiva, estava o ódio, estava o ressentimento, estava a inveja, estava o julgamento. Quando ele chega lá todo cheio de Deus, o que a mulher fala? Você se despiu como um vadio diante das mulheres de Israel. Olha, se isso é uma palavra para falar com o rei, se é uma palavra para falar para o marido, minha esposa só me chama de meu Senhor, que nem Sara. Pare e pense. Se sai cheio do Espírito Santo da igreja, chega na casa, se ouve uma palavra que bota você lá para baixo. Qual é a palavra de Davi? Olha, deixa eu olhar para você e falar uma coisa para você. Dessas mulheres que você está falando, eu estou sendo louvado. E Deus me escolheu antes da casa do seu pai, porque a casa do seu pai foi um fracasso. Botou o dedo na ferida dela. E a Bíblia fala que Deus feriu ela com esterilidade. O que é esterilidade? Não consegue ver. E uma mulher naquela época não gerar era o que? Ver. Te fala para você, saia da janela. Vem para o culto. A janela da crítica, a janela do analítico, do sabe tudo. Está cheio de gente assim, irmãos. Deus não nos chamou para ser crítico nem analítico. Deus nos chamou para ser verdadeiros adoradores. O coração de Davi, a arca está de volta. A presença está de volta. Porque tudo que eu preciso é da presença. O resto Ele vai realizar. O resto vai acontecer. O resto Ele fará. O que você precisa é da presença de Deus, é da unção do Espírito, é de uma vida de oração, é de uma vida de intimidade com Deus. Porque tem pessoas que acham que adoração é louvar. Louvar não é adoração. Adoração não tem nada a ver com louvor. Louvor é maravilhoso, é o fruto dos lábios que professamos o nome de Jesus. Mas pastor, o que é adoração? Adoração só vem com sacrifício. O que Abraão disse para aqueles moços que estavam lá? Fiquem aqui no pé do monte, eu e o rapaz subiremos, e havendo adorado ao Senhor, tornaremos. Aí eu pergunto para vocês, Abraão subiu, quão grande é o meu Deus, canta, ele subiu assim, cantando assim? Subiu cantando glória, glória e aleluia? Não, nem louvor. O que ele foi fazer? Sacrifício. Deus tinha falado para ele, pega o teu filho e sacrifica para mim. E qual era a intenção dele? Vou matar meu filho, vou queimar ele, porque Deus é poderoso das cinzas levantar o meu filho. Por isso que ele foi chamado de Pai da fé, o amigo de Deus. Sabe o que acontece? A gente quer subir de patamar, mas não quer pagar preço. Eu quero tanto ser um pregador, mas nem pega na Bíblia, nem ora. Eu quero expulsar demônio, nem jejua. Faz que nem o pastor que foi expulsar demônio, tinha acabado de comer macarronada. O capeta falou assim, você com essa barriga cheia de macarronada. Ele falou, como macarronada, sem macarronada. Sai no nome de Jesus. Você está entendendo? Se encha de Deus. Se encha da graça. É o que nós precisamos. O que está cheio de crente débil. O que está crente debilitado, na verdade. Débil é mental. Debilitado, fraco. Paulo fala, muitos enfermos e doentes, muitos até que morrem. Porque, irmãos, acabou-se a intimidade com Deus. Acabou-se o momento de oração. Acabou-se o momento de buscar, de clamar a Deus de todo o coração. E era isso que Davi estava preocupado, eu trazendo a arca, a presença volta. E se a presença voltar, eu vou ter
estar do meu lado para lutar, para batalhar e para vencer. Deus quer capacitar pessoas aqui essa noite para sair daqui que nem uma bomba atômica, sabe? Em o nome de Jesus, essa fraqueza espiritual cai por terra hoje. Eu falo sempre lá um parâmetro, pastor Rubens, do crente galinha de Angola e o crente águia. O crente galinha de Angola é aquele que cisca para trás o tempo todo e fica falando: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Vai bem, irmãos? Tem um comerciante aqui em Boituva que a gente chegava lá: e aí, fulano, tá tudo bem? Ele, falava fininho assim, rapaz. Mas nós já fazia, José fazia isso, já para ouvir a vozinha dele já, né? A gente saía cascando o bico da risada. Tá bom, tá indo, né? Aquele desânimo. Fala para mim, queridos, gente desanimada vai chegar a algum lugar? Tem gente que ele desanima ele e desanima quem está do lado dele. Se você ficar perto de uma pessoa desanimada, ela vai tirar o seu ânimo, ela vai tirar a sua força. É verdade ou não é? Agora, pega uma pessoa que está com o coração dela cheio do Espírito Santo. Você vai falar assim: tá difícil, professor, tá difícil. Mas quem disse para você que Deus não tem poder de mudar a situação? Está no meio do mar revolto, começou a subir as ondas, vento. Jesus, acorda, Senhor. Jesus levanta e fala: calma-te, vento, e aquieta-te, mar. Fala para você: está na hora de acordar Jesus na tua vida. Porque se Jesus levantar no seu barco, irmãos, essa tempestade cai por terra hoje. Essa dificuldade vai ficar fraquinha, porque Ele tem poder para fazer o sobrenatural acontecer. Deixa eu contar algo. Dia 21 de janeiro eu infartei. Fiquei 7 dias internado. Vocês perceberam que eu estou mais magrinho, né? Perdi 10 quilos. Pela misericórdia de Deus. Fui dirigindo infartado até o UPA. A dor no peito, a dor nesse braço, a vontade que eu tinha de arrancar esse braço fora, para ver se amenizava a dor. Era intensa a dor. Chegamos lá mais ou menos umas 5 horas, 5 e uma coisinha, né? Fiquei até 10 e pouco lá. Aí depois fui para o São Luís. A equipe médica ficou comigo até sair a vaga cross. Toda a equipe ali junto, dando medicamento. E aí chegamos no Santa Lucinda umas 10 horas da noite. Me deram banho, fizeram todo o procedimento que precisava, e lá eu fiquei. Irmãos, foram dias difíceis, porque quando você sente no seu corpo, Magali sabe do que eu estou falando, porque a gente tem confiança em Deus, a gente tem fé, mas abala. Não é, Paulo fala assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O abatimento vem, porque você está sentindo, é algo que não é uma coisinha simples. São diagnósticos que vêm para te colocar lá para baixo. E se você não tiver uma mente voltada em Deus, por isso que eu falo, ser cheio do Espírito Santo não é falar em língua e ficar pulando. Ser cheio do Espírito Santo é ter a mente transformada, coração transformado. Entender que Deus está cuidando, mas o lado humano da gente abate. E assim, em todas as coisas que eu passei, havia aquela pergunta: por quê? Mas dessa vez foi diferente. Sabe assim, aquele negócio assim, parece que não caiu a ficha, parecia um sonho, parecia que eu estava anestesiado. Aí vieram todos os diagnósticos e tudo. E as palavras foram pesadas, não foram fáceis. Diabetes lá em cima, 400, lá vai cacetada. A pressão, 18, 20. Teve uma manhã que estava 22, 24 por 12. E não tinha dado nada, aí nesse dia acontece isso. Então Deus tem hora que permite que a situação saia do nosso controle, para você entender que você tem que confiar em Deus. Todas as vezes que Deus permite isso acontecer na minha vida e na tua vida, é porque Ele quer nos levantar num patamar um pouco mais alto. Sabe aquela fase do videogame que fica mais difícil? Que é para você subir de nível. Falo para você: prepara. Você vai subir de nível. Você vai chegar em locais que Deus
tem para a tua vida que você nem imaginou. Está queimando meu coração. Tem promessa de Deus para se cumprir na vida de alguém aqui essa noite. Deus conhece a tua vida e a tua história e sabe o jeito que você chegou aqui hoje. E eu lá daquele jeito, na mão da medicina. Aí vai, todo o procedimento, medicação, e vai, tá. Chega o dia do cateterismo. Aqui, ó. O catéter era um tipo um fiozinho que vai dentro da veia, da artéria. E foi colocado uma molinha para a artéria dilatar para acertar a circulação do sangue. Tomo a S e vou tomar até o final da minha vida para afinar o sangue. Meu sangue estava que nem... Dá para fazer pudim com o meu sangue, a cauda. Tá daquele jeito. Hoje bate, sai sangue rapidinho. Você vê como que é as coisas. E eu pedi a Deus, eu preciso de saúde. Porque não foi Satanás, não foi Deus. Foi eu que não me cuidei. Porque a gente quer que Deus faça tudo. Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer. Ele não vai fazer aquilo que é para você fazer. Dieta, Deus não vai fazer para você. Ele nem vai mandar um anjo. Ei, meu servo. Não. Você tem que ir para o spa. Esparadrapo na boca. E eu estou aprendendo na carne. É fácil? Não. A vontade é ir lá no Big Bom e comer aquele Big Lanche. Mas não posso. Esse dia eu quase fui pastar no meio do mato lá, porque é só verde que eu estou comendo, irmãos. Mas está dando resultado, a diabetes baixou, a pressão parece uma pressão de criança. 9 por 6, 10 por 6, 11 por 7, não sai disso. Tanto é que o médico hoje tirou mais um remédio de pressão. Então aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, mas Deus precisa que eu entre na vontade dEle e cumpra as coisas que eu tenho que fazer. Deus vai fazer o milagre, mas eu tenho que entrar no eixo. Deus quer me curar, aí eu continuo comendo coisa gordurosa, me empantufando de refrigerante, vai acontecer o quê? Ou vai dar um AVC ou vai dar outro infarto. E aí vai morrer, chegar lá no céu falando, quem mandou você vir agora? Então tem coisa que você tem que acordar para a vida. Nós temos que, sabe, ser inteligente. Saímos de lá. Chegamos, fizemos o exame com um cardiologista em Tatuí. Ele fez ultrassom do coração e eletrocardiograma. Ele falou, seu Márcio, o seu coração não tem sequelas nenhuma. Aí pensa num ex-gordinho que estava chorando já, irmãos. Por quê? A gente sabe que quando dá infarto, uma parte do coração morre. Necrosa? Fica sem ação. E ele falou assim, seu coração está perfeito. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Eu estou sentindo o cheiro de milagres aqui essa noite. Eu estou sentindo o cheiro de Deus ouvindo oração, clamor de pessoas que clamou na alma, sabe? Não é aquela oração mecânica que você faz, não. Aquela oração na alma, sabe por quê? Quando eu estava naquele momento, eu falava, Deus, eu preciso que essa diabetes baixe, eu preciso que a glicemia fique normal. Teve um culto na sexta-feira, o culto das crianças, da Adobrac, irmãos. Leve a sério o culto, irmãos, porque não é para o homem, culto é para Deus, é adoração a Deus. E naquele culto eu me quebrantei diante de Deus, pastor Jean, nem fui no púlpito, fiquei sentado lá junto com o povo, e lá no fundo da igreja, lá eu caí de joelho, e lá eu fiquei, antes de cair de joelho, essa mocinha aqui, baixinha aqui, ela me abraçou, não foi ela que me abraçou, o Espírito Santo me abraçou, porque Deus sabia o clamor que eu estava fazendo, e ela me abraçou do jeito que a unção de Deus veio, e começamos a falar em línguas estranhas, Deus renovando a minha força, o meu ânimo, porque até então, eu cantava o louvor, eu não aguentava, eu tinha que parar, vocês me viram no retiro, fazia um pouco de parte de cantar, depois eu parava, não tinha fôlego, doía muito dos lados, eu falava, Deus, eu quero recuperar, porque o que eu mais amo fazer é adorar a Deus, é entregar minha vida em adoração a Deus. E naquela noite foi diferente. Depois daquele abraço, eu caí de joelho no chão. Ela saiu, voltou, aquele pastor Ednilson de quadra, Deus trouxe
descer até mim e falou assim: meu servo, eu te curo hoje. Isso antes do diagnóstico médico. Restaura a tua vida. Digo para ti: longa é a tua jornada. Come e bebe, longa é a tua jornada. Eu profetizo aqui de Deus para a tua vida em nossa noite, em nome de Jesus. Todo diagnóstico contrário cai por terra. Você vai viver toda a alegria de Deus, toda a realização de Deus, toda a bênção de Deus, porque a arca já está de volta na tua vida. A presença de Deus invade a tua casa, a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aí veio os diagnósticos. Está tudo voltando ao normal, irmãos. E está melhorando. Eu estou me sentindo um meninão. A cara é de 80, mas a cabeça de 30. Quando eu crescer, eu vou ser bonito que nem o Pedro, assim. Essa palavra para a tua vida. Fala para o irmão, a arca está vindo. Faça que nem Davi, comece a jubilar, agradecer. Deus coloca um cântico de vitória nos teus lábios aqui essa noite. Tira essa veste de tristeza, essa veste de luto. Em lugar de vergonha, haverá dupla honra. Tem honra de Deus chegando para a tua vida. Tem honra de Deus chegando para a tua casa. Tem honra de Deus chegando para mudar a tua história em nome de Jesus. E para me finalizar a minha parte aqui, a Bíblia fala de Zacarias e Isabel, um casal que tinha um segredo. Qual era o segredo? Vontade de ser pai. Eu vou trazer essa palavra aqui agora para me finalizar, para você entender que tem milagre de Deus chegando para alguém. Vocês vão testemunhar milagre de Deus para a tua vida. Tem portas se abrindo em nome de Jesus. Aguarda aí. Vai viver este ano ainda aquilo que você nunca viveu na tua vida. Se eu sou profeta de Deus, vai acontecer. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. A nossa igreja é palco de milagres. Eu estou falando igreja aqui toda, Brasil para Cristo. Estamos debaixo de uma promessa de um homem de Deus chamado Manuel de Melo. Um homem que quando levantava a mão para orar, milagres acontecia. Mas ele morreu e agora? Agora continua em mim, continua em ti, continua em nós. Esta unção está derramada dentro desse ministério. E a Bíblia fala que eles tinham um sonho de ser pais, mas nunca falava nada para ninguém. E o legal disso, irmãos, é parar de ser bocudo. Zé Tramela, boca de tramela, eu falo isso. Sabe o que é o boca de tramela? Que fica falando para todo mundo, conta o sonho dele para todo mundo. Fala que, para. Você viu lá, José? Café da manhã, ai meus irmãos, eu sonhei que o meu feixe era maior do que os seus. Ah é? Vou matar esse cara, quero ver se o sonho dele vai se concluir. É lógico que aconteceu, mas passou por um perrengue que não precisava passar dentro da família. Mas Deus guiou, Deus guardou e teve misericórdia. Então não fique falando, hashtag sentiu isso, colocando no Facebook. Ninguém tem que saber da sua vida. Fecha o quarto, tranca a porta e fala para o teu Deus que vai te ouvir secretamente. Fala para não estar na hora de fechar a porta da casa. Que tipo de gente está entrando dentro da sua casa, está entrando dentro da sua vida, está colocando a colherzona no meio da sua conversa lá, está futricando a sua vida, quer saber da coisa da sua vida para falar para os outros depois, para ter você na mão dele. Eu falei para um pastor uma situação da minha vida, outro dia foi nota de reunião, pauta de reunião. Que vontade de dar naquele pastor? Bocudo. Eu confiei nele, pastor Rubens. E nós somos pastor, qual é a ação nossa pastoral? É ouvir e buscar Deus pela vida das pessoas, não contar o problema das pessoas. Esse casal tinha um segredo, queria ser pai. Já estavam avançados em idade, ou seja, para eles era zero, não tinha como realizar aquele milagre, ou realizar aquele sonho. Só que Deus vê, ouve e sonda os corações. E aí um dia, coube-lhe por sorte, olha a palavrinha, porque fizeram sorteio para saber quem ia oferecer no altar de incenso. Caiu em quem? Zacarias. E aí está lá ele lá, adorando a Deus, queimando incenso dentro do Senhor.
falar que tinha tido visão alguma. Deus vai fazer coisa na sua vida que não fez para ninguém. Fora para nós vai ter exclusividade. Meu Deus, eu não sei se está sentindo o que eu estou sentindo. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, queridos. Sua vida vai ter rastro de milagre, de sinais de Deus. E a Bíblia cita então que ele fica assustado. Ele fala, não fica assustado, porque Deus ouviu as tuas orações. Olha só, irmãos. Aí fica sabendo o segredo que era só dele. Qual que era a vontade dele? Ser pai. Agora para e vê comigo. Onde fala para ele assim, sua esposa vai ficar grávida, vai gerar um filho. E ainda vou dar um nome. O nome dele vai ser João. Irmãos, ele ficou tão alegre que acabou até não crendo na mensagem. Deus falou para ele, tudo bem, se não crer, tu vai ficar mudo até o nascimento da criança. Ele teve que escrever o nome da criança para não conseguir falar depois. Quem não crê em Deus vai ficar mudo. Mas aqui tem um povo crente. Aqui tem um povo que vai falar da grandeza de Deus. E a Bíblia cita então que passa 3 meses, essa mulher começa a ter enjoos. Passa 5 meses, alguém falou, está gorda. Fala para você, não é gordice não, fala aí. É a promessa de Deus. Tem promessa de Deus aqui. E a promessa de Deus muda as nossas vidas. Como mudou o corpo daquela mulher. Imagina agora, 5 meses, 6 meses, 7 meses. E alguém dizendo assim, vocês são malucos, essa gravidez é de perigo, não é isso? Que perigo o quê? É a mão de Deus sobre a tua vida, não tem perigo nenhum. Oh, aleluia! Vai ter história para contar, vai ter testemunho para contar. Aleluia! Ora, balabaço e canta lalabaço. Aleluia! E a Bíblia cita então que ela gera esse menino. E a Bíblia fala que ela faz um cântico dizendo: Deus apagou hoje o meu opróbrio diante da multidão, diante das pessoas. Deus vai apagar a sua vergonha diante das pessoas. A sua vergonha se tornará em honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra na tua alma e no teu espírito e aplauda o nome do Senhor, porque a Ele pertence toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade.